Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe imensamente a sua vida e da sua linda família. E eu espero encontrá-los muito bem, obviamente, deixar melhor, em nome de Jesus, e assim será. Que a graça do Senhor cubra você e os seus, e que este dia seja cheio de favor. Em nome de Jesus. Ei, alinhe o foco. Foco de laser. Terminar bem é o foco. Trabalhe para terminar bem. Faça as escolhas certas. Solta o que é irrelevante, que é inútil. Solta o que não vai fazer diferença nenhuma para o bem, mas para o mal. Eu sempre digo que a vida é como uma escada. Não dá para levar tudo. Você vai escolher, vai ter que escolher. E a vida é feita de escolhas. A Bíblia fala que nós estamos no vale da decisão. E nós não podemos errar, tomando decisões com base em sentimentos, em emoções, no momento. Tem gente que define a vida pelo momento que está vivendo. E não prestam atenção que há uma atuação, há um laço. Ao invés dela buscar a quebra desse laço e escapar disso, ela volta naquele mesmo lugar de tempos em tempos. Naquele lugar emocional que já a derrotou outras vezes, e ela insiste em voltar lá. E aí ela alimenta pensamentos, ela dá vazão a pensamentos que vão destruí-la, e pensamento gera sentimento, que gera uma ação. E aí, cheia de sentimentos destrutivos, ela começa a falar o que não deve e a liberar palavras que estão marcando o destino dela, já alterando e até definindo o destino dessas pessoas. Então, a vida é feita de escolhas. E se você não escolher com quem você vai andar, porque o homem afia homem, né? Alguém perguntou, o que é mais importante? O destino ou a jornada? E a resposta foi, com quem você vai? Com toda certeza. Com quem você vai é muito mais importante. Porque se você ouvir a pessoa errada ou as pessoas erradas, andar com elas, você vai alterar drasticamente o seu destino. As más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, você vai adquirir hábitos e você pode fazer escolhas que podem ser fatais, como eu tenho visto na minha jornada. Escolhas fatais. Pessoas que alteraram drasticamente o destino delas, porque ouviram as pessoas erradas e andaram com as pessoas erradas. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, são companhias e conversações, porque isso vai gerando hábitos, rituais. E se você não for dirigido pela palavra de Deus,
você vai ser dirigido por qualquer outra coisa. Se Deus não dirigir a sua vida, Satanás vai dirigi-la. Isso é fato. Assim, não adianta a pessoa sapatear e dizer, não, o diabo não comanda a minha vida. A única maneira do diabo não comandar a sua vida é o Espírito Santo dirigir a sua vida. É você ter uma vida no Espírito, ser guiado pelo Espírito, ser cheio do Espírito, caminhar pelo Espírito, tomar decisões com base no Espírito, que é com base na palavra. Se a palavra não guia a sua vida, pode ter certeza, um sentimento vai guiar, uma pessoa vai guiar, um hábito, uma onda que vem, né, uma modinha, e aí você pode cair nesse laço e alterar completamente a sua vida, como eu já vi gente cair num laço imoral, no laço da precipitação, ou até mesmo da procrastinação, demorou demais para ocupar o lugar, para fazer aquilo que sabia que tinha que fazer, até que foi tarde demais, ou a pessoa se precipitou, né? A exemplo de Sara, e pegou um problema sério para a vida. Pessoas que foram como Saul. Saul disse para Samuel que ele foi forçado pelas circunstâncias. Então, algumas pessoas têm permitido que as circunstâncias controlem e dirijam a vida delas. Elas estão bem? Não, elas não estão bem. Porque elas usaram a mesma frase de um homem que começou muito bem e tinha tudo para terminar bem. Tudo. Pensa um homem que teve tudo, mas não teve o caráter, não teve a maturidade, não teve a força. Saul não temeu a Deus. Ele rejeitou a palavra do Senhor. E como que Saul rejeitou? Desobedecendo e fazendo do jeito dele. Porque algumas pessoas, elas têm a direção clara, mas elas fazem do jeito delas. Elas passam por cima daquilo que elas estão recebendo e vão lá e fazem do jeito delas. Assim. Elas vão pela cabeça delas. Você pergunta, por que você fez isso? Você consultou quem? Onde você ouviu isso, viu isso? Ah, da minha cabeça. Então, eu não quero nada da minha cabeça. Você também não deveria querer nada, nem da sua cabeça, nem da cabeça de ninguém. Por isso que eu venho aqui respaldada na palavra, fundamentada nela. Eu não venho aqui para falar algo que é uma opinião da Cleo, mas eu apresento a você o que a palavra está dizendo e dou condições de você agarrá-la na sua vida. Agarrá-la. Então, em nome de Jesus, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, lembra daquele que ensinou você e agora considere o resultado da vida dessa pessoa. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Olha só. Lembra-te dos teus líderes, porque eles te trouxeram a palavra de Deus. E considere atentamente o resultado de sua conduta.
Gente, não tem o que explicar. Você vai lembrar de quem ensinou a palavra para você, mas mais do que isso, você tem que considerar a conduta dessa pessoa. O resultado final dela. Olha o que a Bíblia está dizendo. O resultado de suas vidas piedosas. Então, porque você pode receber a palavra de alguém que não teve uma vida piedosa? Pode. Paulo falou sobre isso, de pessoas que pregam por rivalidade, por contenda, por promoção, autopromoção, fama. Então a Bíblia está mandando lembrar, mas também observar a vida dessas pessoas, se a vida delas foi uma vida piedosa. Como que elas terminaram? Qual foi a trajetória delas? Imitai sua fé. Você vai imitar a vida daqueles que têm tido uma jornada piedosa. Resultados dessa fé que tem sido ensinada. Sua convicção de que Deus existe, é o Criador e governante de todas as coisas. O provedor de salvação eterna através de Cristo. E imite sua confiança em Deus, que Jesus confiou até o fim e se esvaziou. E até o fim, mesmo ali no Getsêmani, fazendo aquela oração, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua, Pai. Será que nós temos feito essa oração? Senhor, eu não quero, mas mais do que não querer isso aqui, eu quero agradá-lo. E imite sua confiança em Deus com absoluta confiança em seu poder, sabedoria e bondade. Eu vou colocar minha confiança nesse Deus que tem todo o poder, sabedoria e bondade. Olha isso aqui. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus. Que coisa triste. Eu não sei se você já leu a respeito de Uzias. Pensa um homem poderoso. Pensa um homem que prosperou, seu reinado prosperou, a riqueza dele aumentou, o seu exército, o seu armamento, foi assim um negócio explosivo. O crescimento de Uzias, se eu tiver que apresentar um rei que teve um crescimento assim, explosivo, e foi rápido, foi Uzias. E quando estava no topo, lá no alto, reconhecido até pelos inimigos, ele simplesmente deixou o orgulho, ele permitiu que o orgulho tomasse conta do coração dele. E aí, quando o orgulho toma conta do coração de uma pessoa, o orgulhoso é surdo. Ele não ouve a Deus, ele não ouve ninguém, ele não ouve a voz da sensatez, a voz do Espírito, ele não ouve a voz dos sinais, das circunstâncias, porque Deus, ele avisa, ele alerta. Ele está lá avisando, ele está alertando. E quantos estão atentos ao que Deus está falando? Não muitos. Então, certamente, Deus avisou Uzias, alertou Uzias.
Até porque Uzias sabia que ele só estava naquele lugar por causa do favor de Deus. A Bíblia é clara em dizer que Deus o levantou, Deus o ergueu, Deus o promoveu, o abençoou, favoreceu. Mas ele permitiu que o maldito sentimento que nasceu no coração de Lúcifer, por isso que todo orgulhoso é um diabo. Todo orgulhoso é um diabo. Você sabia disso? Todo orgulhoso é um diabo. Porque esse sentimento nasceu no coração de Lúcifer. E foi aí que esse querubim glorioso se tornou Satanás. E toda vez que uma pessoa dá lugar a esse sentimento, ela se torna um diabo. E a vida dela é arruinada, porque você precisa de Deus e Deus não é com orgulhoso. Deus se opõe aos orgulhosos. Não é palavra da Cleo, por favor. É Bíblia. É Bíblia. Antes da honra, vem o quê? A humildade. Mas antes da queda, diz a Bíblia, e da desgraça, vem o orgulho. A Bíblia diz em toda parte que Deus, ele não suporta o orgulhoso. Ele se opõe ao orgulhoso. Mas a Bíblia diz que ele frustra o orgulhoso. É por isso que o orgulhoso ele é um frustrado. Deus se opõe, Deus frustra. O Senhor coloca a mão no peito de todo orgulhoso e diz para ele: ó, daqui você não vai passar. Daqui você não vai passar. Por que o Senhor Jesus agiu da maneira que ele agiu com a mulher cananeia? Porque aquela mulher era orgulhosa. E o Senhor foi trabalhando o coração daquela mulher até que ela, assim, se humilhou tanto que não precisou expulsar os demônios que estavam na filha dela. A filha foi liberta quando a mãe foi liberta. E eu estou aqui na lida, vejo isso acontecer o tempo todo. Quando os pais se posicionam, são libertos daquele orgulho, do egoísmo, da arrogância, das suas misérias. Os filhos são libertos. É impressionante. Impressionante. Quantos casos que nós temos que a pessoa não prosperava por nada. E quando ela se humilhou, tudo que não acontecia passou a acontecer. Relacionamentos que não davam certo, casamentos, que quando o casal, ou pelo menos um, decidiu se humilhar, o favor de Deus chegou naquela família. Então, humildade é igual a honra, é igual a promoção, é igual a exaltação. Aqueles que se humilham, o Senhor exalta. Aqueles que se exaltam, é o que está escrito, o Senhor humilha. Por isso que a Bíblia fala, ó, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Porque Ele vai poder exaltar você. A Bíblia diz que o humilde tem uma graça maior. A Bíblia diz que o favor na vida do humilde é maior. A humildade atrai um favor superior, uma graça superior.
Mas o orgulhoso, ele é frustrado, ele é humilhado, ele é derrotado. Ele vê os filhos frustrados muitas vezes, a vida dele frustrada, ele vê pessoas ao redor dele vencendo, gente que chegou depois dele prosperando, e a vida dele está no mesmo lugar. Porque o orgulhoso, ele luta guerras sem recompensa, ele se mete em coisas que não vão trazer nenhuma recompensa para ele. Foi exatamente isso que Uzias fez. Ele era um rei bem-sucedido. E aí, dominado por esse sentimento, ele se tornou um diabo. Ele entrou no templo, desacatou os sacerdotes, queria fazer o papel de sacerdote também. E o que ele pegou para a vida dele, quando ele ultrapassou todos os limites, quando ele achou que podia tudo, mas não podia, porque você não pode tudo, não. Você pode achar que pode, mas isso vai custar caro para você. E Uzias, cheio de orgulho, eu posso, eu faço o que eu quiser. Tá bom, Uzias? Pegou uma lepra, no auge da vida dele, do reinado dele, ele pegou uma lepra, perdeu o seu lugar, passou o resto da vida morando numa casa separada, porque você lembra que os leprosos não podiam nem se aproximar da cidade. Eles tinham que morar num lugar separado, eram cuidados pelos próprios leprosos, eles se afastavam da família, de tudo que eles estavam fazendo. Pois bem, ele passou o resto da vida por causa do orgulho. O orgulho, diz a Bíblia, não a Cleo, provocou a sua queda. E ele passou o resto da vida dele morando numa casa separada, humilhado, derrotado e cheio de arrependimentos, porque foi muito alto, mas o orgulho provocou a sua queda. Ouça a voz do Espírito. Terminar bem é o foco. Terminar bem é o foco. E hoje, todos os dias, você está tomando decisões que estão determinando o seu futuro. E se essas decisões não forem baseadas na palavra, se você não for dirigido pelo Espírito, se não for com base na humildade, não há como terminar bem. Ouça a palavra do Senhor. Humildade é igual a promoção. Terminar bem deve ser o foco da sua vida. Talvez até agora você tenha consciência que você poderia ter feito diferente, se doado mais para Deus. Você poderia ter se comprometido com Ele. Eu não sei. Mas domingo nós largamos com 52 dias. Como está a sua vida? Por 120 anos aquelas muralhas ficaram no chão. Mas, em 52 dias, foram completamente restauradas. Porque um homem de fé, com coração humilde, quebrantado, assumiu a liderança daquele lugar e decidiu honrar a Deus e levar aquele povo a honrar a Deus. Levante-se. Deus está chamando por você. E se você está aí, você sabe muito bem que Deus está te chamando. Faça essa risca no chão. E toma a decisão que você vai terminar 2025 num outro nível. Começa agora. E não só 2025, mas você vai terminar bem. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. E muitos vão desejar imitar a sua conduta, a sua vida piedosa. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já.
para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e que esta palavra tenha iluminado o entendimento dela, dado a graça que ela precisa, a força para quebrar esse laço, para sair dessas cadeias, para tirar o jugo do pescoço, que foi exatamente o que Isaac disse para o seu filho Esaú. Quando você se cansar, meu filho, você vai tirar o jugo do seu pescoço. Mas infelizmente, não só Esaú, como toda a sua descendência, só piorou. Foi piorando o orgulho, a amargura, porque onde há orgulho, a amargura, a egoísmo, a maldade no coração. E a pessoa vai se tornando um diabo e ela nem percebe que foi o que aconteceu com toda a descendência de Esaú, com Amaleque. Eu oro para que hoje esse espírito amalequita seja destruído da vida dessa pessoa e que ela seja livre e decida romper e se alinhar com o Senhor. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, e abençoo, Senhor, com essa libertação poderosa, que um espírito humilde tome conta dos corações. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e eu profetizo abundância na vida desses fiéis. E onde este programa estiver chegando, que vidas tenham compreendido, recebido a palavra, que ela tenha sido discernida, revelada, e que eu deixe pessoas transformadas, quebrantadas, para a honra e a glória do teu nome. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje temos reuniões às 7 às 19h30, atendimento durante o dia. Amanhã, Casa Firme. Domingo, início dos 52 dias, a Santa Ceia, consagração dos dizimistas e o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Levante-se e venha, Deus está te chamando. Se não voltar, o Senhor Jesus, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Você vai levantar os muros da sua vida. E você vai chegar no porto desejado. Você vai cumprir com o seu destino. Você vai viver plenamente o seu propósito. E você vai testemunhar que foi nos 52 dias. Dia 6 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Deus não nos pede para apenas acreditar, mas para viver plenamente essa fé em cada momento. Despertos ou adormecidos, enfrentando cada desafio com a certeza de que fomos criados para vencer.